Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou gravando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casa que está aí no vídeo, essa simpática casa. Trabalho aí há mais de 30 anos. O objetivo de estar fazendo esse vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. E eu tenho certeza que os ensinamentos da doutrina, elas mudam a nossa vida. Então, nós estamos fazendo aqui um estudo a respeito do Livro dos Espíritos. E já estamos aqui, ó, na segunda parte do Livro dos Espíritos. E segunda parte, O Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Relacionamentos entre os espíritos após a morte. Esse é o vídeo de número 34. Então, antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria de contar uma história. Uma história que eu tirei do livro Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Autoria de Antônio Carlos, ditado para a médium Vera Lúcia Marinzec. O nome do nosso personagem é o Farro. Farro ou Farrista. Bom, o nosso personagem, o Farro, era filho de um segundo casamento do seu pai. A sua mãe já tinha mais de 39 anos quando ele nasceu. 39 anos é uma mulher jovem, mas para a mãe, não. Para ser mãe, já é uma mulher velha. E esse menino, quando ele nasceu, ele era loiro, ele tinha pele clara, olhos azuis, cabelinhos cacheados, né? Ele parecia aqueles anjinhos das pinturas católicas. Parro cresceu ouvindo todos elogiarem a sua beleza, né? E ele foi criado sem limites, porque todo mundo fazia exatamente o que ele queria. E, como toda criança, né? Ele aprendeu rapidamente a manipular as pessoas. Ele se fazia de simpático e cativante sempre que ele queria alguma coisa. Mas em decorrência disso, por não ter limites, ele foi se transformando em uma criança birrenta, briguenta, arrogante, autoritária. Estavam criando um tiraninho. Os irmãos do primeiro casamento do pai falavam para eles que não estava certo, que eles estavam sendo muito permissivos, mas eles não queriam saber. Era uma paixão pela criança. E ainda morava junto uma tia, irmã da mãe, morava junto e ajudava ainda a fazer ainda mais tudo o que a criança queria. Na escola, ele era inquieto, ele era exigente e as professoras reclamavam dele, né? Mas os pais achavam que ele estava ótimo, né? E repetiam sempre a mesma coisa, pai, mãe e tia, das coisas que aconteciam, né? Que é porque ele era muito bonito e ele despertava a inveja das pessoas. As notas não eram boas. Ele não gostava de estudar. Mas para papai e mamãe, ele era ótimo. Ele era lindo e maravilhoso. Bom, foi criado assim, sem limites. Então, aos 12 anos, começou a fumar. Aos 13, a beber. E aos 15, a fumar maconha. E ficou dependente. Né? Mas mesmo com toda esse com maconha, fumo e bebida, ele ainda era um piá bonito, tinha uma aparência boa e a beleza dele abria portas. Mas bastava conviver com ele um pouquinho só,
para perceber que era uma casca bonita, porque o interior não era nada bom. Era arrogante, era egoísta, era sarcástico, né? Mas em casa não. Em casa era dócil. Em casa era dócil porque não podiam perceber que ele era viciado. Então, em casa ele fazia tudo o que queria, ele era bonzinho, né? E então os pais, né? Os pais achavam ele uma verdadeira doçura, né? E costumavam dizer um para o outro: nós vencemos. Foi difícil, essa criança deu problema, mas nós vencemos. Olha que criatura boa que nós temos agora. Pois é. Mas ele não gostava de estudar, então ele repetia de ano. E também não gostava de trabalhar. Era um problema esse rapazinho aí. Daí ele queria fazer muitas festas. E eu estou aí na frente das letras. Vamos diminuir um pouquinho, só um pouquinho aí, pessoal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Aí, assim. Então, voltando. Ele gostava de festas, ele queria fazer festa, né? Em uma das festas, ele se comprometeu a levar as bebidas. Mas ele não tinha dinheiro, ele não trabalhava. Ele não gostava de estudar, ele não gostava de trabalhar. Então ele abriu o cofre do pai dele e roubou o pai. E o pai não demorou muito para sentir falta do dinheiro, né? Pois Parro conseguiu convencer a mãe e a tia de que o pai já estava muito velho e já estava esquecido. Provavelmente tinha tirado o dinheiro e não se lembrava. E mãe e tia aceitaram essa desculpa, né? E ele livrou-se desta. Os irmãos do primeiro casamento, que já eram mais velhos, já eram casados, já tinham filhos, né? Sabiam dessas falcatruas do jovem Farro? Contavam as coisas para o pai, mas o pai não acreditava. Não adiantava falar. Para o pai, ele era uma doçura. Então, como os irmãos tinham negócios com o pai, né, eram sócios em negócios, romperam as sociedades, não brigaram, só abriram as sociedades, né, porque o pai já era um homem velho e caso ele viesse a falecer, por direito de herança, o Farro ia entrar nos negócios e daí ia ser um desastre completo. Então eles abriram as sociedades. Quando o Farro completou 16 anos, ele ganhou uma moto. Mas daí ele já era viciado, ele precisava de dinheiro para sustentar o seu vício. Não podia pedir nada em casa porque ele não queria que ninguém soubesse. Então ele vendeu a moto. Ele vendeu a moto e chegou em casa e disse para os pais e para a tia que a moto era muito perigosa. Então ele vendeu e abriu uma caderneta de poupança no banco. Tudo mentira. Não abriu nada. Era para comprar as drogas mesmo. Bom, ele tinha uma turma, né? Ele tinha uma turma que eram em 5, eram 3 moças e os rapazes. E já troca. Aí. E daí o tempo foi passando e o Farro acabou que reprovou de ano de novo. Não ia para frente, né? E daí os pais resolveram ir até a escola para ver o que estava acontecendo, porque achavam que o filho estava sendo perseguido por alguém na escola, que ele não passava de ano, né? Afinal de contas, ele era lindo e maravilhoso para eles. E eis a surpresa, descobriram tudo. Na escola, abriram o livro e mostraram. Não ia para a escola, era problema de disciplina, era o próprio caos, né? Era uma dificuldade só. E daí, parece que caiu a ficha. E foi aquela choradeira em casa. Aquela choradeira e Farro viu a coisa preta, né? E ao invés de espernear, fingiu aceitar toda a reprimenda. Pediu desculpas e prometeu que tudo ia ser diferente, que aquilo não iria mais se repetir. E para os 3, estava bom. Eles acreditaram. Mas era tudo mentira. Tudo mentia. Ele mentia abertamente, olhando nos olhos. E é o que acontece com os nossos filhos quando eles enveredam para o campo das drogas.
é a coisa mais triste que tem. Não poder acreditar no que um filho fala é algo muito triste. Não desejo que nenhum pai, nenhuma mãe passem por isso, porque é uma dor tão grande a gente não poder acreditar no filho, estar sempre desconfiando de que ele está aprontando alguma coisa, é algo muito difícil de passar. Mas o Farro mentia e os três acreditavam. Aos 19 anos, vejam que o tempo vai passando, né? Aos 19 anos, ele já estava usando drogas em casa. Já tinha perdido o senso moral, já estava em uma outra fase de dependência química mesmo, né? Roubava as coisas em casa para trocar por drogas. Não era nem mais para vender, ele trocava qualquer coisa. E daí, muitas brigas em casa, brigavam entre eles, né? E quando brigavam muito, ele olhava sarcasticamente, cinicamente para eles e diziam que eles eram os culpados por ele ser assim, porque eles não educaram. E agora ele era viciado por culpa deles. Como se fosse assim, né? É tão fácil jogar a culpa nas costas dos outros, né? Bom, mas ele achava essa desculpa e isso torturava pai e mãe, né? Então começaram a vigiá-lo. Ele estava proibido de sair de casa. E como ele não podia sair de casa, ele não tinha as drogas, ele não tinha nem a maconha, e nem a cocaína, e nem o álcool. E daí começaram as crises de abstinência, que são terríveis, né? Ele tinha dores por todo o corpo, ele fazia febre, ele tinha alucinações, parecia que ia enlouquecer e às vezes ficava extremamente agressivo, principalmente com a mãe e com a tia, né? E volta e meia ele conseguia fugir de casa. Aí se drogava bastante e depois voltava para casa. Voltava para casa e sempre dizia que lamentava muito, que o vício era mais forte e que ele estava arrependido, que ele estava sofrendo e que ele ia fazer de tudo para que isso não acontecesse de novo. Mas era tudo mentira. Ele gostava, ele queria, né? Ele não queria ficar em casa mais. Aos 20 anos, muito difícil de arranjar dinheiro, ele fugiu de casa e acabou entrando na casa de um dos irmãos. Roubou os objetos da casa para trocar por drogas. Aí a briga foi maior, só não apanhou porque os pais não deixaram, né? E foi proibido, não podia mais nem chegar perto das casas dos irmãos. Aos 21 anos, ele roubou o carro da tia. Colocou a turminha dele dentro do carro e saíram para uma festa. Mas já estavam todos drogados, altos, né? E ele acabou que perdeu-se na direção de uma determinada curva e bateu com o carro no barranco. Todos se machucaram muito, se machucaram bastante, menos o Farro. O Farro morreu. O Farro morreu ali. E pai, mãe e a tia quase morreram juntos. O anjo deles havia morrido. Sofreram, não conseguiam achar uma desculpa para o acidente, né? E não queriam aceitar que estavam todos drogados, né? Para quem perguntasse, eles diziam que alguém havia fechado a curva, alguma coisa havia atrapalhado que ele acabou batendo no barranco. Ainda não aceitavam que o rapaz era problemático. Bom, Farro, na espiritualidade, ele acordou, né? Passado aquele período de perturbação que o espírito passa após o desencarne, né? E depois um desencarne por acidente ainda, drogado, né? Então é considerado até como um suicida, né? Ele acordou e ele percebeu que ele estava num buraco, numa furna, num buraco escuro. Um buraco grande, mas era um buraco, né? Tudo escuro, ele não enxergava nada. Ele só escutava gritos. Ele escutava risadas histéricas. Ele escutava chamarem o seu nome, dizendo que iam pegá-lo, que iam torturá-lo. E ele começou a ficar com medo, né? Sozinho no escuro, e começou a gritar pela mãe, pela tia e pelo pai. Só que ninguém atendia. E ficou ali sozinho, esquecido e amarrado. Ele estava amarrado também. Começou a sentir falta das drogas, começou a sentir sede, começou a sentir fome,
sentia frio, e daí veio a crise da abstinência, e daí as coisas iam se alternando. Uma hora estava com raiva, uma hora estava triste, uma hora estava dando risada, outra hora estava chorando, uma hora estava com calor, outra hora estava com frio, de repente se sentia queimar, outra hora estava congelado, tinha alucinações, via monstros correndo atrás dele. Paulo sofreu. E não sabe dizer quanto tempo ele ficou nesse estado. E daí nós nos perguntamos, né, se espírito sente tudo isso? Sente, sim. Sente, porque como ele teve uma vida muito materialista, muito matéria, né, vícios e tudo mais, ele é um espírito denso, ligado à matéria. E na cabeça dele, ele sente fome, ele sente frio, e no mundo espiritual, pensou, aconteceu. Já comentamos isso, né? Pensou, aconteceu. Então ele sentia todas essas coisas, né? Depois de passado um tempo que ele conseguiu melhorar um pouquinho, teve alguns instantes a mais de lucidez, ele percebeu três entidades por perto, que se aproximaram e disseram que eram inimigos, grandes inimigos de encarnações anteriores, aonde ele havia torturado. E eles agora estavam atrás da vingança, né? E a vingança deles era exatamente essa: fazê-lo sofrer as crises de abstinência. Queriam ver ele sofrer muito, porque eles sabiam que aquilo ali era muito difícil, né? E que, na realidade, eles não iam fazer mais nada. Eles só iam presenciar, testemunhar e deixá-lo ali. Riram dele, riram que só. Acabaram descendo lá onde ele estava e bateram nele, mas bateram bastante, judiaram, torturaram. E depois foram embora, deixando ele ali, algemado, né? E ele acabou tendo outras crises e ficou muito ruim, né? E ali sozinho, pensando no que estava acontecendo. Quando ele já tinha passado o período da abstinência, que ele estava se desintoxicando, as três entidades voltaram. Eles não queriam que ele melhorasse. Precisavam dar um jeito dele continuar sofrendo, que era o que eles queriam. Então eles pegaram o rapaz e trouxeram para o lado de cá, na cidade onde ele morava, né? E o levaram até um grupo de jovens drogados que estavam consumindo drogas. E o deixaram ali para que ele consumisse as drogas com a rapaziada. Mas o Farro estava um pouco mais lúcido. Ele percebeu a tramóia das três entidades. Ele percebeu que se ele usasse, a coisa ia ficar muito preta para o lado dele. Então ele não quis. As três entidades se distanciaram, não ficaram ali com ele. E dali a pouco ele começou a escutar a mãe dele. Dentro da casa mental, dentro da cabeça, ele escutava a mãe dele rezando por ele, pedindo a Deus por ele, para que ele tivesse juízo, né? E ela dizia para ele fazer como a Patrícia, faça como a Patrícia, peça ajuda, peça para Deus. E daí naquele instante ele lembrou-se que nós temos um Criador, que nós temos um Pai. E como ele estava na cidade de origem, ele sabia ali o lugar onde ele estava e sabia que por ali havia uma igreja. Ele saiu correndo tudo e entrou lá dentro da igreja, porque na cabeça dele aquelas entidades não iriam atrás dele dentro da igreja. E lá ele ainda estava muito atrapalhado, ainda estava mais lúcido, mas atrapalhado, ainda não conseguia raciocinar direito. E ele então resolveu rezar para Deus. Estava meio atrapalhada as coisas que ele estava fazendo, mas, sabe, a intenção é que vale, né? A intenção era pedir ajuda ao Pai. E pediu ajuda é imediato. É imediato, porque o nosso Pai nos ajuda sempre. Sempre. O nosso Pai nos dá todas as oportunidades que nós necessitarmos para nós nos melhorarmos. Sempre. Basta pedirmos. Se nós não pedirmos, daí não. Tá certo? E então ele pediu ajuda e imediatamente 3 entidades se aproximaram dele. Mas eram entidades diferentes. Ele ali não sentiu medo. Aqueles 3 se vestiam diferentes. Aqueles 3 tinham uma luminosidade.
aqueles três tinham um olhar bondoso, né? Se aproximaram dele e vieram conversar com ele. E ele, então, contou a história dele, contou que ele queria ajuda, que ele queria se livrar das drogas, que ele estava arrependido da vida que ele teve, que agora ele via todos os erros, né? E como ele estava pedindo, perguntaram se ele aceitaria o tratamento, e ele disse que aceitaria. Então, o levaram para um pronto-socorro para que ele pudesse começar um tratamento. E o tratamento foi intenso. A recuperação foi prolongada, foi longa, embora sempre progressiva, foi longa. Ele tinha vontade de se drogar, ele queria fugir de lá, mas ele não fez. Ele foi se aguentando, foi se segurando, né? E ainda tinha a força das orações da mãe, da tia e do pai, que se tornaram espíritas depois que ele morreu. Que com o conhecimento da doutrina dos espíritos mudaram a visão da vida, mudaram a postura diante da vida. E ao invés de ficarem chorando pela morte dele, passaram a orar, a pedir por ele, e pediam para que ele fizesse como Patrícia. E daí ele chamou o enfermeiro lá no pronto-socorro espiritual onde ele estava, contou o que estava acontecendo e perguntou, mas escuta, quem é essa Patrícia que a minha mãe fica falando, que eu fico escutando aqui na minha cabeça? O enfermeiro pensou, disse assim, eu acho que sei quem é. Espera um pouquinho. O enfermeiro saiu dali e, daí a pouco, ele voltou com um exemplar do livro Violetas na Janela. Se vocês não leram ainda, então está aqui um conselho. Leiam Violetas na Janela. É um livro muito bonito, que é a história da Patrícia na espiritualidade, onde ela traz o sofrimento que ela passou, os problemas que ela tinha, porque a família ficava chorando, chamando, né? E aquilo trazia muitas dores para ela. E o Farro não gostava de ler, ele não gostava de estudar, lembra que ele não gostava de trabalhar, mas ele estava tão compenetrado de que ele queria melhorar, que ele pegou aquele livro e, mesmo a contragosto, ele foi lendo, e foi compreendendo, e foi aprendendo, e foi melhorando. E daí, depois que ele terminou, ele realmente disse assim, agora eu vou melhorar. Eu não vou mais ficar parado. Bom enfermeiro, e disse que precisava fazer alguma coisa, porque parado estava muito difícil. Então, começaram a dar pequenas coisas para ele fazer. Ele queria se sentir útil. E começou a conviver ali no pronto-socorro. Volta e meia, começou a receber as visitas dos seus pais, que durante o repouso do corpo em desdobramento, eram levados até o posto e podiam conversar, né? E ali naquele posto, depois ele foi para a colônia, e na colônia espiritual ele foi aprender. Ele foi aprender a estudar, ele foi aprender a trabalhar, ele foi aprender a viver no mundo dos espíritos sem o seu corpo físico. E daí, depois que ele já estava bem melhor, depois que ele já tinha aprendido muitas coisas, né, ele passou a pensar, fazer uma retrospectiva do que aconteceu na vida. E agora, bem melhor, né? Já de certa forma transformado, ele viu que não houve culpados. O grande culpado da tragédia dele tinha sido ele mesmo. Ele não podia dizer que foram os obsessores que o induziram ao vício. Isso aconteceu, mas ele se viciou porque ele quis. Ele bebeu porque ele quis, ele consumiu a maconha porque ele quis, ele cheirou a cocaína porque ele quis. E essa culpa é intransferível. Na espiritualidade, não adianta nós jogarmos a culpa nas costas dos outros, não resolve nada. Ninguém acredita, ninguém dá bola para isso. Só passam a dar a importância às coisas que nós falamos quando nós começamos a assumir a nossa cota de responsabilidade perante tudo o que aconteceu na vida.
que é o que realmente é, né? Nós somos os arquitetos da nossa vida. Somos nós que construímos o nosso caminho. Não adianta a gente jogar a culpa nas costas dos outros, dizer que sofremos por causa disso, por causa daquilo. Sofrer ou viver bem é uma opção, é uma escolha nossa, né? E o nosso companheiro Farro, ele tomou essa decisão de melhorar-se. Aceitou tudo o que aconteceu, assumiu a sua culpa, foi à luta para melhorar. E agora ele tinha um grande objetivo: se tornar alguém muito melhor do que é, para que quando seus pais desencarnassem, ele os pudesse recepcionar ali na colônia onde ele estava vivendo, porque todos pertenciam à mesma colônia. Então, essa foi a história de hoje, que nos mostra o que acontece quando morremos, os arrependimentos, os remorsos, tudo isso acontece conosco. E como todas as histórias, né, elas sempre nos levam a algumas perguntas, alguns questionamentos, né? E essas perguntas nós as recebemos lá na Casa Espírita, onde eu trabalho. As pessoas vêm com essas perguntas para mim, para os trabalhadores da casa, né? Nos perguntam se realmente existem espíritos, se existem. Por que nós não os vemos, né? Como que os espíritos se comunicam? O que é e para que serve a reencarnação? Eles perguntam se os espíritos têm sensações, emoções, vícios, né? O que acontece com a gente depois da morte, né? Encontraremos amigos, encontraremos parentes. Eles querem saber como é que é o planejamento para as reencarnações, se somos nós que fazemos, se existem pessoas, espíritos que fazem por nós. São esses questionamentos que nos trazem, e são esses questionamentos uma das motivações minhas, né, para desenvolver esses vídeos. Então, dando continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui na pergunta 274. Os diferentes grupos de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Existe entre os espíritos subordinação e autoridade? E a resposta que os espíritos deram, sim, muito grande. Os espíritos possuem uns sobre outros uma autoridade que está em sintonia com a superioridade que já alcançaram. E essa autoridade é exercida por uma ascendência moral irresistível. Então, quanto mais avançado, quanto mais evoluído é o espírito, ele tem mais ascendência sobre os demais, mais autoridade, uma autoridade moral. Porém, entre espíritos inferiores, em ambientes umbralinos, o que vale é a agressividade. Lá é a lei do mais forte. É a lei daquele que sabe melhor manipular as energias, que sabe manipular as mentes. Lá que manda é isto. À medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, vai mudando, porque nós deixamos de ser agressivos, autoritários, né? Nós passamos a ser bem melhores. E daí nós valorizamos os bons. É a bondade do coração quem manda. É uma coisa muito bonita. Na pergunta 275, o poder e a consideração que um homem desfrutou na Terra durante a sua vida aqui podem lhe conferir alguma supremacia no mundo espiritual? Não. Não. Não adianta nada. Você pode ter sido um popstar, não é? Você pode ter sido um homem muito rico, você pode ter sido um grande político no mundo dos espíritos. Se você não foi bom, você vai acordar lá no umbral. Se você foi ruim, você, pela lei das sintonias, vai acordar no meio de espíritos que pensam iguais a você. Igualmente. É a lei das sintonias. Então, se você foi agressivo, você vai acordar no meio deles. Ladrão, ciumento, no lugar deles. Suicida, matou o corpo, entre eles. É bem assim. É a lei semelhante atrai semelhante.
Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra pertence ao mundo material. Sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período que viveu na Terra. Então, a palavra falada, como esta aqui, ela é da matéria e dos espíritos mais densos, mais grosseiros, né? Através do pensamento, já espíritos um pouquinho mais adiantados. Senão, não. Senão é a palavra mesmo. O fluido cósmico universal estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. O fluido cósmico universal é o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é veículo da transmissão do som. Então, o pensamento, sabe, é a linguagem cósmica. Você pode falar qualquer língua, mas o pensamento todo mundo entende. Pode ser em qualquer língua. Tanto que no mediúnico, muitas vezes, nós recebemos a presença lá de espíritos que vêm de outro país, né? E eles ou estavam aqui, mas falam outra língua. E eles começam a comunicação dizendo que estão com dificuldade com a língua. E eu sempre peço para eles, escuta, não faça força não, meu irmão. Apenas pense. Pense com força que o médium vai receber e vai transmitir a tua mensagem. Não há necessidade de você querer falar em português, não. E as coisas acontecem. A comunicação é feita e nós conseguimos conversar com eles. Porque ali existe um médium. O médium vai escutar o que eu falo e, através do pensamento, vai transmitir para o espírito. O espírito vai pensar, o médium vai captar e vai passar para mim, na minha língua, no português. Então, o médium faz essa interface. Os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles, tudo está descoberto, principalmente quando são perfeitos. Eles podem se afastar um dos outros, mas sempre se veem. Entretanto, esta regra não é absoluta, pois certos espíritos mais evoluídos podem se tornar invisíveis aos outros, se isso tiver alguma utilidade. Então, vocês vejam que quanto mais avançado espiritualmente e intelectualmente, mais potencialidades nós vamos adquirindo, né? A invisibilidade, estarmos, nos deslocarmos em velocidades espantosas, né? E outras potencialidades. Quanto mais atrasado, essas coisas não existem, né? Então, quer se deslocar é andando mesmo. Quer falar é através da palavra. O pensamento, através do pensamento, um pouquinho mais tarde. Nós temos que crescer para isso. Ao deixar o corpo físico, o espírito vê imediatamente os parentes e amigos que desencarnaram antes dele? Imediatamente não. Como já dissemos, o espírito precisa de algum tempo para compreender a sua nova situação e se desprender por completo do corpo físico. Então lembrem, depois do desencarne existe um período de perturbação. Todos nós passamos por isso, uns mais, outros menos. Tudo depende do grau de evolução, né? Do nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Quanto mais desenvolvidos, quanto mais soubermos, mais rápido nós acordaremos na espiritualidade, tá certo? As coisas acontecem mais rápidas. Quanto mais atrasado, quanto mais denso, tudo é mais devagar. Quanto mais materialista foi o espírito, ou seja, o espírito, mais agarrado à matéria ele vai ficar. Como os espíritos são acolhidos quando retornam ao mundo espiritual? Garanto que a maioria de vocês que estão assistindo este vídeo não pensaram ainda na grande viagem, né? Nós temos medo de pensar na morte, né? Mas é a nossa única certeza da vida. É a única certeza. Todos nós iremos morrer um dia. Uns vão antes, uns vão depois, mas todos irão. E depois retornaremos novamente. É a vida, é este ciclo. Mas ninguém pensa nesse dia.
né? E tem muito espírita que morre de medo de morrer. Então, companheiro, comece a repensar. Não adianta ter o ensinamento e não utilizá-lo, não vivenciá-lo. Se nós sabemos que a morte não existe, que a desencarnação é só o corpo que morre, se a gente sabe tudo isso, vai passar medo. Por quê? Vamos confiar em Deus, vamos viver bem, que com certeza parentes e amigos estarão nos aguardando no momento do desenlace, né? Então tá lá, olha a resposta. O espírito do justo é recebido como um irmão bem-amado, que todos esperam com ansiedade. O espírito daquele que foi mal é recebido como um ser que é desprezado pelos enganos que cometeu, né? E dependendo desses enganos, nós acordaremos em ambientes extremamente hostis, extremamente hostis. Quando deixamos a terra, nossos parentes e amigos vêm nos receber? Sim, os espíritos desencarnados vêm ao encontro dos espíritos que estimam. Felicitam-no como se tivessem retornado de uma viagem, ajudam a se livrar das ligações com a matéria. Para os espíritos bons é uma recompensa ser recebido pelas pessoas que amam. Os maus recebem como punição sentirem-se sozinhos ou rodeados por seus semelhantes. Foi o que nós acabamos de falar aqui atrás, né? Os maus, pela lei das sintonias, irão acordar entre os seus semelhantes. E que esses semelhantes talvez não sejam nem amigos. Daí a situação vai ser bem difícil, porque vai sofrer bastante. E aí está. Terminamos mais um vídeo. Foram 36 minutos. Eu tive que dar uma corridinha, porque eu prometi para vocês, né, que eles não seriam muito longos. Mas também disse que nós não nos aprofundaremos, né? Eu já falei que o objetivo do vídeo é chamar a sua atenção, despertar a sua curiosidade, para que você vá ao Livro dos Espíritos para ler as outras perguntas ou o complemento das respostas, porque eu não coloco tudo aqui, né? Não é muito superficial, mas não é aprofundado e nós não esgotamos o assunto também, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido o meu objetivo de chamar a sua atenção. Então eu desejo muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia no seu coração. Eu desejo que você que está ouvindo seja muito feliz. Então, lute para ser feliz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.